Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao Universo Doc, o podcast com conteúdo, informação e conhecimento sobre carreira médica. Eu sou Renato Gregório e, junto com Alice Seles e o Dr. Guilherme Sargentelli, somos hosts desse programa. Esse episódio é o primeiro episódio dessa nova temporada e é um episódio super renovado, com estúdio novo, novas pautas, tudo voltado para ajudar os médicos em suas carreiras. E como não podia deixar de ser, a gente tem uma convidada especial, que é a Alice Seles. A gente vai falar hoje sobre marketing médico e a importância do marketing médico na carreira dos médicos. O que pode, o que não pode, o que dá mais resultado, qual é o contexto geral em que o marketing médico pode ajudar o médico a fortalecer a sua marca. E, como convidada especial, Alice Seles, vai nos dar a honra de discutir esse assunto e bater um papo sobre as principais dicas para os médicos. Então, Alice Seles. É um prazer, é uma honra estar aqui, Renato. Acho que assim, a gente está junto, né? A DOC é muito aquilo que a gente acredita e que a gente faz, e estar nessa nova temporada é perfeito. Mas vamos lá. Muito legal, muito legal. Alice, deixa eu fazer uma introdução aqui do currículo da Alice, que é assim, eu conheço a Alice é uma amiga, né, do século passado. De algumas décadas, assim, pioneira em marketing médico no Brasil. As primeiras vezes que eu ouvi falar de marketing médico nos principais congressos brasileiros, Alice estava tocando, enfim, autora de livros, tem uma série de trabalhos realizados nessa área. Mas, além disso, a Alice, ela é mestre, é especialista e pesquisadora em marketing. Ela é diretora e fundadora da Seles Comunicação, que é uma assessoria especializada em marketing médico. Também temos a honra dela integrar a equipe da DOC, né, onde ela coordena nossa área de relacionamento com as sociedades e, além de desenvolver uma série de conteúdos, projetos, assessorias para as principais sociedades de especialidades do Brasil. Então, mais uma vez, Alice, é um prazer muito grande ter você aqui, falando de um tema que é um tema muito quente, né? Acho que a maioria dos médicos hoje em dia estão pensando nisso, preocupado com isso, querendo desenvolver algumas ações de marketing. Por outro lado, tem muito ruído, muitas coisas que os médicos ficam na dúvida, é certo, não é certo, o que eu faço, qual é o melhor caminho. Então, a ideia do papo hoje é a gente esclarecer isso, conversar sobre esses assuntos e trazer para vocês o que há de mais relevante em termos de marketing médico. Alice, assim, eu estou aqui na minha frente aqui, né, com uma publicação, acho mó barato, vou compartilhar com a turma, que a gente foi capa da revista Doc em 2010, ou seja, tem 13 anos. Éramos crianças. E aqui só para mostrar para o pessoal a capa da revista, né? Uma revista de 2010, tá Alice Seles, eu, o Hildo Meyer e o Valdir Borba, né? Falando sobre marketing médico, isso há 13 anos atrás. Então, assim, acho que eu fico muito feliz de fazer parte desse movimento de carreira junto com você, de trazer o que há de mais importante, né, para essa carreira tão especial que é a carreira do médico. E há 13 anos atrás a gente já estava falando sobre marketing médico. Antes disso, eu lembro que a gente inscreveu, nós dois, um trabalho, nós fazíamos o mestrado, a gente inscreveu um trabalho em um congresso, literalmente final do século passado, falando sobre, afinal de contas, o que impactava na carreira do médico, né? A gente fez uma ampla pesquisa com médicos pelo Brasil todo. Eu acho que esse tema é, de fato, um tema fundamental. E essa capa da revista Doc, que você citou, ela tem alguma coisa de bem interessante, que é o conceito de trazer 4 profissionais que, na época, estavam atuando nisso, falando disso, para, de fato, ter as suas visões sobre o momento. Se a gente pegar essa revista e trouxer para agora, né, para esse momento atual, o que tem de diferente, o que aconteceu, eu ousaria dizer que foi mudança só de ferramenta. Mas vamos lá, toca você a conversa. Legal. Então, nesse contexto, assim, por que o médico, né, de uma maneira geral, por que se
tem que se preocupar com o marketing médico? Ou seja, qual é o ganho que ele tem? Qual é a importância do marketing médico para a carreira dele? Eu acho que o primeiro ponto, e a gente já conversou muito, e a DOC trabalha muito com esse conceito, né? Primeiro, a gente tem que desmistificar o conceito de que atualmente o médico pensa assim, fazer marketing é ter uma página no Instagram, é ter um monte de seguidores e por aí vai. Marketing não é só isso, né? Falar de comunicação, falar de divulgação é um aspecto muito importante do marketing, mas não é só isso, né? Eu gosto muito do Cobra, quando ele fala, Marcos Cobra, que ele diz que o marketing significa criar e manter clientes. Legal. Então, quando a gente fala em criar e manter clientes, já começa a ver que para criar, fazer a divulgação no Instagram, o que for, vai ajudar o médico a dizer quem ele é. Mas manter, aí é relacionamento, aí a selva é outra. Então, o que é importante no marketing, e a gente precisa pensar em marketing médico sobre essa ótica? Fazer marketing, pensar marketing, significa pensar a carreira. Significa pensar como vai começar, como vai ser percebido e como vai continuar tendo valor para esse paciente e para os outros relacionamentos todos que interferem na carreira médica. É legal você falar isso, assim, porque eu acho que você já está dando para a gente ampliando um pouco dessa visão do marketing, né? Você mostrando que marketing não é só a rede social, não é só post, e que tem um componente assim de, captar paciente, mas também tem um componente de manter e cuidar desse paciente. Assim, nesse contexto, até para ajudar os médicos a entender esse universo, o que englobaria o marketing médico? Quais são as principais atividades no marketing médico? Se for resumir, assim, a gente antigamente falava em marketing pensando em 4 P's. Pensar em marketing significa pensar no produto, no preço, na praça e na promoção. Isso era bem básico, né? E aí, com o tempo, e principalmente quando se fala de marketing na prestação de serviço, você sabe, a gente foi evoluindo para um conceito que pensa na estrutura, que pensa nas pessoas, e aí não estou falando só do paciente, mas a equipe, né, que faz parte desse conceito da experiência do paciente. Se eu tivesse que dizer para alguém hoje assim, olha, para você pensar em marketing, pensa na experiência do teu paciente. Como é que esse paciente te descobre? O que motiva ele a buscar? Aonde ele busca informação? O que para ele é relevante? Quais são as condições que fazem com que ele se fixe em um médico ou não? Então, eu te diria que pensar marketing médico significa esse exercício, por que não, de empatia, de pensar no que é para esse potencial paciente essa experiência. Eu gosto de falar o seguinte para o médico, de repente ele faz 10, 20 consultas por dia, em um dia, 40, sei lá, conheço quem faz. Mas para o paciente é a única consulta. Então, se tiver esse olhar do outro lado, o lado do paciente, juro, você não precisa fazer nada mais. Se exercer e fizer com que a equipe que trabalha junto exerça esse olhar da jornada do paciente, da experiência do paciente, você está fazendo marketing. Excelente, assim. Eu acho que é legal essa visão sua, né, porque mostra os vários momentos em que isso acontece. Porque assim, não é só o atendimento do médico, mas a própria rede social, de alguma maneira, dele, vai fazer parte dessa percepção, dessa experiência, né, dessa percepção que o paciente tem do todo desse médico. Ou seja, ele vê na rede social, vai no site desse médico, tem o consultório desse médico, ou seja, tudo isso acaba moldando, encapsulando essa experiência que o médico passa para o paciente, que o paciente vai ter dessa percepção. Ao vivo é fogo. Samsung aqui apareceu. Opa, voltou. Obrigado. Bom, eu acho que é isso, e a gente pode falar inclusive do pós, sabe, assim, depois que esse paciente sai do consultório, a maioria dos pacientes sai cheio de dúvida. Será que esse é o melhor médico? Será que o que ele disse que eu tenho é o que eu tenho? Será que se tem que fazer um procedimento, ele é o melhor médico para fazer esse procedimento? E se a gente ampliar um pouquinho o conceito para a operadora de plano de saúde,
que o paciente não sente que está pagando pela consulta, né? Então, ele acaba ouvindo 3, 4 médicos para decidir com quem é que ele vai se tratar. E essa decisão passa pela confiança que o médico tiver transmitido. E isso é marketing também. Muito legal. Então, assim, acho que a turma nova, né, de novos médicos, aí você está muito ávido, está cada vez mais conectado em rede social, né, em fazer um bom marketing. É uma preocupação muito grande do novo médico, né, até em contraponto com a velha guarda, né, com a turma mais sênior, mais experiente, né, assim, a velha guarda mais focada em entregar a qualidade da assistência, achando muitas vezes que marketing médico é uma perfumaria, é algo muito raso, que não traz resultado. E a gente tem, por outro lado, a nova geração aí bem ávida, querendo postar, querendo fazer marketing, ou seja, querendo entender como é que atua nesse universo. Dizer, o que o novo médico tem a ganhar com marketing? Assim? O que ele pode fazer, de fato, para agregar a carreira dele? Se você me permite, eu queria voltar num ponto que você falou, que eu acho que é muito importante, né? A gente tem hoje no mercado, quer dizer, atuando, médicos da chamada velha guarda, médicos que têm a minha idade, um pouco mais, e que eram absolutamente analógicos, né? A gente vem do tempo em que fazer, e a gente já falou sobre isso em outros tempos, fazer marketing médico era ter um folheto na sala de espera, era mandar uma mala direta. Então, assim, tinha esse conceito muito do papel, e isso mudou. Então, a gente tem, de um lado, esse médico antigo, muitos que já faziam marketing de uma forma muito intuitiva, e não nesse conceito da divulgação, mas sim na forma como fazia essa entrega, esse atendimento, o chamado médico da família, que era aquele cara que não como uma especialidade, mas sim como uma vocação, tinha um consultório que ia atendendo, sabe, gerações de uma família e entregando o valor, pela presença, pela proximidade, por tudo isso. A gente tem, de um lado, esse médico que construiu a carreira dele, construiu a carreira cientificamente, que é renomado, que é reconhecido, mas que não tem intimidade com as novas ferramentas digitais. Do outro lado, a gente tem o jovem médico, que cresceu conectado, que cresceu acreditando que o que existe, o que está divulgado no Instagram, no Facebook, o que for, é de fato aquilo que existe. Para essa nova geração, que aí tem um pouco do meu filho, do teu filho, dos teus filhos, um pouco mais novo, mas vamos lá, para eles o mundo digital é a porta de acesso para tudo aquilo que não está presente, que não está ali no contato diário. Então, eu tenho o médico que tem problemas com as ferramentas digitais, mas que tem um profundo conhecimento. E eu tenho o outro médico que está começando na carreira e que só vê no digital uma forma de contato. Esse eu acho que é o desafio do marketing médico no momento. Principalmente se a gente pensar só em marketing só como divulgação. Eu, às vezes, brinco com as pessoas de que antigamente a gente tinha uma coisa em festa junina, nem sei se ainda tem hoje, que era voto de sinhazinha. Quem vendia mais voto ganhava e era a sinhazinha da festa e tal. Eu acho que médico tem que tomar cuidado com isso no Instagram. Ter muito seguidor é meio que ser a sinhazinha da festa. Isso não significa que vá reverter em valor para os seus pacientes, nem no seu consultório, de forma geral. Por outro lado, o médico da antiga, a velha geração, a velha guarda, que a gente pode dizer, precisa entender o seguinte: os tempos, o momento de comunicação mudou. E se ele estiver fora desse circuito, vamos pensar especificamente num pediatra. Um pediatra é um médico que atende crianças e que tem o contato dele com as famílias, e essas famílias são nativos digitais. Se esse pediatra estiver completamente fora das redes sociais, o que for, do mundo digital, ele não alcança essas famílias. Ele vai ser visto como alguém atrasado, por mais que não seja, por mais que tenha uma experiência enorme acumulada. Então, o desafio de hoje, na minha opinião, qual é?
o médico da velha guarda precisa aprender alguns conceitos básicos do mundo digital. Ele precisa saber postar, precisa entender que algumas horas, eu gosto de dizer que 2 horas por semana é para lá de suficiente para você cuidar bem do seu marketing, tá? Então, ele precisa investir esse tempo nisso. O médico jovem, e aí ele tem outros desafios, se o médico da velha guarda tem o consultório próprio, construiu uma carreira pautada nesse tipo de prestação de serviço, o médico jovem, não. A entrada do médico no mercado mudou. Então, esse marketing tem que ser pensado nesse sentido. Eu posso não ter o meu consultório, mas eu continuo tendo relacionamento com pacientes, relacionamentos com outros médicos que indicam, e tudo isso tem que ser conectado, tem que ser visto. Fala. Não, eu achei muito legal a tua visão, né? Eu lembro que há 20 anos atrás, aproximadamente, 22 anos, eu fui convidado pelo Dr. Mário Grieco, que na época era presidente da Bristol, da Bristol Myers Squibb, para fazer uma palestra na ANRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul. E o tema era marketing médico. E aí foi legal, eu fui todo empolgado para fazer a palestra, a audiência era basicamente médicos da região, e estava também a diretoria da Associação Médica do Rio Grande do Sul. E eu lembro que eu fiz, né, a palestra sempre dentro da ética, dentro da preocupação desse marketing integrado que você falou, né, de entrega para o paciente, educação de paciente, mas também de comunicação. E aí, ao final da palestra, um dos diretores levantou e fez uma observação de que eu não devia mercantilizar o exercício da medicina. Né? Mas é que ali parecia que eu estava querendo dar uma conotação de que o marketing estava a favor do capitalismo e contra o sacerdócio, ou contra as questões mais nobres da prática da medicina. E é muito interessante isso, porque, na realidade, né, assim, a gente atuando com marketing médico, a gente consegue entender que tem 2 grandes dimensões de benefício do marketing médico. Uma dimensão, o benefício que o médico tem ao fazer um bom marketing médico, porque ele consegue identificar quem é o paciente dele, ele consegue se comunicar bem com esse paciente, ele consegue gerar essa experiência positiva, né, em todas as etapas desse ciclo, dessa jornada. Então, ele é um dos beneficiados e, com certeza, isso se reverte na marca dele, né, no volume de paciente dele, no grau de satisfação que o mercado e os pacientes vão ter dele. Então, isso é muito legal. O médico tem ganhos significativos atuando bem no marketing médico. Mas existe uma outra dimensão que muitas vezes não é comentada e que eu percebo que também tem um ganho muito grande, que é o paciente. Ou seja, o paciente, quando ele chega no consultório, o consultório bem decorado, bem organizado, a recepcionista, né, bem educada, com acolhimento, esse médico entregando informação, educação, ou seja, ele sentindo valor, percebendo que ele tem valor para aquele ambiente, ou seja, ele também é um dos maiores beneficiados. Então, eu acho muito interessante quando você traz essa questão, né, da jornada, da dimensão, né? Como é que, assim, a prática do marketing médico, ela está ligado o benefício do paciente, a satisfação, a experiência, essa jornada positiva da experiência do paciente, invariavelmente se reverte em resultado para o médico. Sim. Né? E eu te diria que, quando você fala da dimensão para o médico, desse trabalho de marketing, a gente tem ainda a questão da segurança. Porque o que é fazer marketing? É organizar, e eu insisto nisso, né? É organizar o valor que você vai entregar em toda a jornada do paciente. Isso significa também ter mais cuidado com algumas coisas que trazem segurança para esse médico. Com o tipo de entrega, aí lembra a música de Chico Buarque, a questão de todo dia ela faz tudo sempre igual. Não é que é para ser uma rotina pesada, mas é para você ter certeza de que a tua equipe está entregando o valor daquele jeito que você planejou. É como você ir ao restaurante, né? Mal comparando isso. Você vai a um restaurante, você volta nele por causa daquele seu prato, daquele prato que você adorou. E você espera encontrar aquele prato de novo. Sabe? Você não quer que, de repente, da próxima vez, a receita tenha mais salsa ou menos sal ou menos molho. Você quer encontrar aquele prato outra vez.
Guardadas as proporções, é isso. O paciente que retorna, ele quer ser tratado daquela forma que ele foi tratado anteriormente. E o marketing ajuda a estabelecer esse padrão. E aí isso é benefício para o médico e é benefício para o paciente também. Outro aspecto assim, que eu acho que é muito legal, que a gente, né, quando vivencia isso, né, vê uma dimensão que muitas vezes o mercado como um todo não enxerga, que é o marketing nessa relação entre os médicos, Sim. nessa relação entre especialista Isso e generalista. É muito importante. Né? Você pensa o seguinte, quando um médico diz para você, olha, você vai fazer esse exame com fulano, ou gostaria que você fizesse esse exame com fulano, porque eu confio no laudo dele ou na forma como ele enxerga. Esse médico, ele está emprestando a confiabilidade, o respeito, o nome dele para esse outro que ele vai indicar. E aí, se você chega lá nesse outro médico para fazer o exame e você acha que tem aquela sensação de que é tudo uma bagunça, ou que não existe um padrão, ou você não gosta do atendimento, você volta para o seu médico dizendo, puxa, mas aquele lugar que o senhor me indicou, hein? Que coisa horrível. Então, a tua credibilidade é que acaba sendo abalada. Então, a gente diz o seguinte, quem trabalha como numa especialidade que demanda indicação de outros médicos, tem que ter muito, muito cuidado com essa imagem, porque ele está colocando em jogo a imagem de quem o indica. E aí a gente falou da revista lá no passado, de muito antes disso, e é importante dizer que se você pegar essa revista de 13 anos atrás, e se pegar o que a gente já falava antes, a essência não mudou. A gente já falava na importância desse relacionamento com outros médicos. A gente já falava que o jovem médico era importante ele frequentar as reuniões das suas sociedades, era importante ele ser visto pelos colegas. A gente já falava em colega de turma como alguém super importante para indicar um paciente para ele. Tudo isso não mudou. Só que agora as reuniões podem ser as reuniões online, embora os congressos continuem sendo momentos super importantes de networking, os congressos presenciais também, mas a gente já falava nisso, na importância de ser percebido e de ter uma credibilidade diante de quem tem potencial de indicação. É muito legal você trazer isso, porque assim, né, quando você começou falando, né, nesse nosso bate-papo, assim, que a essência não mudou. Né? Não. Porque você tem, assim, as redes sociais, ela tem um papel, Sim. basicamente, um papel de comunicação, né? Um papel... Sim. Antes a gente tinha jornais, revistas, né, rádio como os principais meios, né, de comunicação, e ali era feita essa divulgação. Hoje em dia a rede social é o principal. Mas, porém, você tem o paciente andando nessa jornada. Né? Ou seja, ele vai ser atraído por você através de uma rede social, mas ele vai experimentar todo esse universo de serviço, ele vai rodar, ele vai ser atendido pela secretária, ele vai observar a sua estrutura do consultório, ele vai observar o seu atendimento, ele vai saber se a sua tecnologia ali é capaz de traquear ele, de saber o prontuário dele, o que aconteceu na última consulta, ou seja, tudo isso acaba se refletindo numa experiência, né, que é uma experiência que já era no passado com outras ferramentas e que hoje simplesmente mudaram. Você vê o seguinte, atores, né? Um dos pontos que há algum tempo era uma fraqueza enorme da maioria dos consultórios era o atendimento telefônico. Por quê? Porque normalmente ele era subdimensionado. Então você tinha uma pessoa, uma linha telefônica, várias pessoas telefonando e uma insatisfação que começava ali na origem, que era conseguir falar com o consultório. Hoje, essa insatisfação mudou só de canal, com relação ao WhatsApp. Assim, você hoje oferecer a um paciente como único canal para ele falar com o teu consultório um telefone, você já está afastando o jovem, o paciente jovem. O paciente jovem não usa telefone para falar. Essa é a realidade. Então, se você só der o telefone, você já está afastando uma parte importante da clientela. Ok, você vai oferecer o WhatsApp. O WhatsApp, a gente se acostumou com a ideia de uma resposta rápida. Se demoram 6 horas para responder um WhatsApp, você também já está contando ponto negativo.
eu gosto dessa ideia de contar ponto. Por mais que possa parecer frio, mas é assim, eu como consumidora de qualquer serviço, eu vou pontuando a minha jornada com as coisas que são positivas e as coisas que são negativas. E eu acredito e me sinto confortável em ficar naquele atendimento se a pontuação positiva é maior do que a negativa. Então, se eu tenho dificuldade em falar com o consultório, em agendar, isso é um ponto negativo. Se eu chego nesse consultório, se eu chego nessa clínica e a sala de espera não oferece estrutura para o número de pacientes esperando, isso é um ponto negativo. Se o médico, e aí a expressão mais comum, você sabe disso, é quando o paciente diz, o médico nem olhou para mim. Então, se o médico nem olha para o paciente, ou se ele não examina esse paciente, ou se ele faz, a gente vê esse tipo de declaração, o médico só saiu, nem olhou para mim, pediu um monte de exame e mandou voltar depois. Sabe, a experiência daquele paciente não foi boa. E aí essas pontuações, juro que isso é marketing. Não, é legal você estar trazendo isso, porque eu participei de alguns anos atrás de uma pesquisa na ortopedia aqui do Rio de Janeiro, e a ideia era entender a experiência do paciente nos serviços de ortopedia do Rio de Janeiro. E um determinado serviço, especificamente um determinado médico, recebeu várias críticas de alguns pacientes. E aí a gente foi conversar com um dos pacientes, já que o ortopedista que atendeu ele era um profissional excelente, renomado, bem formado, considerado, né, top perante os pares. E aí, quando a gente foi conversar com o paciente disse, olha, ele não me tocou, né? Eu fui lá para o atendimento, né? Era ortopedia, e o médico não me tocou. Ele foi lá, prescreveu, então achei que ali ele não diagnosticou bem e tal, então ele não sentiu segurança no diagnóstico do médico. E a gente foi conversar com o médico para entender a visão dele em relação a essa questão. E o médico me ensinou, olha, esse caso igual a esse, né, eu já vi centenas de milhares de casos igual a esse. Então, eu não preciso tocar nele para que eu possa diagnosticar, né? Então, essa foi a resposta do médico. Mas o interessante foi o posicionamento do diretor daquela clínica, né? Que o diretor ele foi muito assertivo, né, e muito feliz em dizer o seguinte, olha, nós, como médicos, podemos até não precisar tocar no paciente. Mas o paciente nesse caso, exatamente, quem precisa ser tocado é o paciente, ou seja, faz parte da experiência desse paciente. Eu achei que isso foi uma colocação muito feliz do diretor do hospital, né, mostrando essa empatia, mostrando já essa preocupação com a jornada desse paciente, ou seja, o que esse paciente considera como importante, não é o que eu considero como importante. Né? O que esse paciente considera como importante para essa jornada positiva dele, né? E agora, voltando um pouco assim, sobre a ótica de rede social, essa discussão é um assunto muito, muito falado. Eu, particularmente, acho importantíssimo a rede social, mas também considero que a rede social tem um papel. Né? E esse papel ele tem seus limites. E parece, muitas vezes, que a classe médica acha que a solução de todos os problemas está na rede social, quando na prática a gente sabe que não é essa a realidade. Mas pensando especificamente em rede social, né, quais seriam assim, os cuidados, os primeiros passos? Ou seja, o que um médico, pensando em fazer dentro desse contexto de marketing, posts e se divulgar e trazer informações na rede social, quais seriam os cuidados, quais seriam os primeiros passos que ele pode dar nesse sentido, Anísia? Eu acho que o primeiro passo, como em tudo com marketing, é determinar qual é o objetivo dele. Um super especialista que vai receber recomendações de colegas, de repente ele não... o gancho dele não vai ser fazer a divulgação esclarecendo doenças para pacientes. Ele tem que começar pensando nisso. Já se é um médico que está buscando ser reconhecido por potenciais pacientes, é claro que aí o tipo de postagem, o conteúdo que ele vai dispor já é outro. Então, primeiro ponto, qual é o meu objetivo com as redes? Isso é o principal. Segundo ponto, que aí nisso eu acho que eu sou bem chata, é a questão da ética médica. A ética médica precisa ser respeitada. Se o Código de Ética Médica estabelece limites, esses limites têm que ser respeitados.
se a resolução do CFM, que está para ser trocada por agora, ser atualizada, mas enfim, se a resolução do CFM sobre publicidade determina limites que precisam ser seguidos, esses limites precisam ser seguidos. Ah, mas eu acho que está fechado demais. Então, participe das consultas públicas que o CFM fez, inclusive por conta disso, e dê suas contribuições para que isso mude, e não desrespeitar. Quando o médico desrespeita esses princípios éticos que são determinados, a imagem dele está sendo comprometida diante dos pacientes. Então, lembrar se de um lado eu já não acho que a medicina precise ser vista como um sacerdócio, mas sim como uma profissão com uma responsabilidade enorme sobre a saúde das pessoas, sobre as condições de vida das pessoas, mas é uma profissão. E ser uma profissão significa que você tem que tomar os cuidados para zelar pela imagem da sua profissão também. Então, voltando para o que você me perguntou, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, olhar o que outras pessoas estão fazendo é interessante, mas isso não significa copiar. Hoje, e talvez porque eu siga um monte de médica em rede social, esteja ali inteirado, eu acho que as coisas estão muito pasteurizadas, sabe? É aquela coisa de que sempre é o médico que está na frente da tela falando, dando uma dica de saúde. E isso já virou muito comum. Então, o desafio é pensar, o que eu posso fazer para entregar valor para esse paciente? Algo que ele vá gostar de ver e que talvez vá compartilhar, que ele vá se engajar com aquela postagem, mas sem ficar pasteurizado, daquele jeito que você muda o nome da clínica e está igual. Os vídeos engajam muito mais do que postagem estática, isso é fato. Os stories estão, se a gente pensar em Instagram, eles também estão com mais visibilidade, é importante investir nisso. Mas por mais que eu seja marqueteira que faz assessoria, eu te diria que não existe a necessidade premente de ter uma assessoria para fazer um bom marketing em rede social. Eu conheço muito médico que faz isso muito bem. Eu brinco que é como se a gente pensasse em fazer atividade física sozinho ou com personal. Você consegue ter bons resultados fazendo atividade física sozinho? Consegue, sim. Consegue com o personal? Consegue também. Mas quem vai suar é você. Então, o médico não pode abrir mão de ser aquele que fornece as orientações e que dá a última palavra sobre o conteúdo postado. Você não consegue terceirizar o suor da sua atividade física e não consegue terceirizar a essência do seu marketing. Você não pode ser um personagem nas redes sociais. Por quê? Porque o paciente que vai te acompanhando, esse potencial paciente que vai acompanhando as redes, ele quando vê o problema, sente que tem um problema e que precisa daquele especialista, ele vai buscar com quem ele se identificou. E se você é um personagem naquele sentido, de que não é a tua essência, não é você, nas redes sociais, quando ele chega, ele se decepciona. Então, não precisa pensar, o que eu diria? Não se prenda às métricas de número de seguidores. Mais valem 300 seguidores que estão no teu bairro, que têm potencial de utilizar o seu serviço e lembrar de você, do que 30 mil seguidores do país inteiro e que não vão vir buscar o teu serviço. Essa questão é legal que você está colocando, que eu acho muito interessante uma analogia, né, que fala que seguidores não são pacientes. Sim. Né? E likes não são consultas. Então, assim, muitas vezes você, como médico de São Paulo, você tem seguidores do Brasil inteiro. Uhum. Mas quanto desses que estão fora de São Paulo vão à tua consulta, vão ser atendidos por vocês? Quase nenhum deles. Ou seja, o perfil do paciente é um perfil bairrista da região. Ou seja, eu moro aqui, vou ter o meu médico na Barra da Tijuca, quem mora em São Paulo vai ter médico Sim. em São Paulo, enfim. Então, acho que esse é uma coisa interessante, né? Que muitas vezes a gente tem as métricas da vaidade, né? Que você falou, tem milhares de seguidores, mas assim, o que isso de fato você tem que definir. A história da festa junina que você falou. Da sinhazinha, né? Você tem que definir se você quer ser um influenciador digital ou um médico que utiliza um dos principais canais de busca de informação e de interação hoje, que são as redes sociais.
Vale não esquecer, e talvez é uma dica importante, não esquecer o site. Tem gente que fala assim, mas site não está com nada. Não, o site continua sendo teu endereço no mundo digital. É muito comum se de repente eu te pergunto por um dermatologista que você me indique, e aí você vai me dizer um nome, eu vou buscar esse dermatologista no Google, eu vou buscar esse dermatologista nas redes sociais. Nas redes sociais eu vou entender um pouquinho de como ele se comporta, que tipo de postagem ele faz e tal. Mas o currículo dele, as especialidades, tudo isso eu vou encontrar no site. Então, é importante pensar no Google, importante, quando a gente fala do digital, é ter uma presença Google boa, que depende de ter um bom site. E ainda estar presente nas redes sociais sem ser só postando. Isso é importante. Não adianta você fazer postagens, as pessoas perguntarem alguma coisa, tentarem interagir, e aí vem aquela resposta padrão do tipo, para mais informações, siga o nosso site. Ou para mais informações, telefone. Ou seja, sabe, aquelas coisas que são robotizadas, isso não serve para a medicina. É claro que em alguns momentos uma pessoa vai querer fazer uma consulta pela rede social, e você vai precisar explicar a ela que aquele não é o canal para fazer essa consulta. Eu acho que é legal, assim, você está trazendo um aspecto, né, que às vezes, o médico muitas vezes se pergunta de onde vem essa inspiração para eu postar um conteúdo, ou seja, que tipo de conteúdo eu vou postar, dado que eu sei que o meu público-alvo é o paciente, que tipo de conteúdo eu posto para ele, né? E muito interessante que eu estava numa reunião, o médico comentou a experiência dele, eu achei muito legal, porque ele falou assim, toda consulta eu fico atento às perguntas do paciente. É isso. Então, assim, as dúvidas dessas consultas são excelente matéria para eu postar, porque geralmente as dúvidas são similares, ou seja, aquele paciente tem aquela dúvida, muitos outros também têm a mesma dúvida, e ele usa aquilo ali como um motor. Ele falou, cara, isso começou a dar certo pra caramba para mim. E tem uma outra fonte, além dessa, que eu acho que é a fonte primária, né? O que os meus pacientes estão perguntando, o que dúvidas os meus pacientes têm. Tem uma conduta fácil que é você jogar uma palavra, sei lá, falar de um termo que a gente pesquisou há pouco tempo, tipo glaucoma. Eu boto lá, glaucoma no Google. E aí o Google vai me apresentar uma série de perguntas, do tipo, quem pesquisou glaucoma perguntou isso, isso e isso. E aquilo ali são os trends, são exatamente essas coisas que estão fazendo sucesso ou que estão sendo muito perguntadas no Google e que provavelmente sejam as dúvidas do teu paciente e que vale investir em fazer conteúdo sobre isso. Excelente. Mais uma coisa só para cuidado com plágios. A gente tem visto muito com duas coisas, né? O plágio, essencialmente, eu já vi uma médica de São Paulo passar por uma dificuldade enorme, porque ligou uma pessoa, um médico da mesma especialidade do Sul, não lembro de que estado, dizendo, olha, chato isso, você está copiando os meus posts. Enfim, ela tinha uma agência que estava cuidando das postagens e a agência literalmente copiou o post de outro e mandou, e ela morrendo de vergonha, e enfim, aquela situação muito chata. Então, cuidado com plágio. Inspiração é legal, copiação não. Então, entender isso, porque isso fica chato e denigra essa imagem. A outra questão vem da inteligência artificial. A gente consegue hoje ter textos prontos e às vezes muito bons, vindo de inteligência artificial, que servem de conteúdo sobre temas relevantes. Mas tomar cuidado, porque o chat, na verdade, ele armazena informações e cria a partir dessas informações, o que significa que sempre vale uma olhada final para ver se não tem uma distorção no conteúdo, se você utilizar esse recurso. Muito legal. Você tocou num ponto assim, fantástico, que eu acho que é a marca do médico, né? A gente olha a carreira médica, primeiro, uma das carreiras mais longas, mais longevas é a carreira do médico. Sim, né? Para tudo, né? A formação é longuíssima e também ele continua sendo um profissional validado pelo mercado aos 80 anos. Então você tem uma carreira longa. Então, vamos botar aí que é uma carreira médica, em média tem aí 40, e daqui para frente vai ter mais 50 anos, a nossa expectativa de vida tem aumentado muito e tal. Ou seja, nesse contexto, para você sustentar, né, uma carreira tão longeva, ou seja,
precisa ter preocupação com a marca, né? Com a Sim. minha marca como médico. Sim. O que eu vou trilhar nesse caminho? O que eu vou entregar? Como é que eu vou me relacionar com as pessoas, com o colega? Ou seja, isso é o que sustenta uma marca a longo prazo. Então, acho que uma coisa legal que você trouxe, né? Primeiro, essa ansiedade que existe hoje nos novos médicos de querer resolver tudo no início da carreira, né? Eu vejo uma ansiedade muito grande de querer que dê certo logo. Pô, caramba, tem um caminho muito grande pela frente. Ou seja, eu acho que o contraponto a isso é esse cuidado com a marca. Né? Ou seja, entender que esse jogo é um jogo longo. É maratona, não é corrida de 100 metros, né? Então, às vezes, a pessoa vai desesperada, que nem nas redes sociais. Às vezes, a pessoa nunca postou, não está em rede social, de repente ele vai para a rede social, quer postar todo dia, toda hora, e aí, daqui a alguns meses, ele sente que a energia colocada nisso é muito grande, que ele não vai dar conta, e ele recua. Né? Mas eu acho que você tocou um ponto fundamental aí, que eu acho que assim, né, o marketing, eu acho que o resultado de tudo que a gente está falando, esse cuidado com a jornada do paciente, esse cuidado com o que eu comunico, a forma como eu lido com a minha equipe, a minha recepcionista, né, a equipe que circunda o meu trabalho, ou seja, isso tudo se reflete na marca desse médico, né? E conseguir manter essa marca forte a longo prazo, acho que esse que é um dos grandes desafios, né? Voltando para fazer uma comparação com a questão da atividade física, também é isso, né? Musculação e dieta, se você para, você recupera tudo que perdeu muito fácil. E da mesma forma, o marketing, o cuidado com a marca também, né? Se você não pode descuidar, não é alguma coisa que diz assim, eu vou fazer um pouquinho de marketing, depois eu paro. Não. Marketing faz parte, né? Estilo de vida, sabe? Assim, esse cuidado com a jornada do paciente tem que fazer parte do estilo de vida desse médico, seja ele a idade que tiver, com objetivos diferentes e com formatos diferentes também. Cara, muito legal. Acho assim, cara, o papo aqui tem tanta coisa aqui para a gente falar, tem tanta coisa, se deixar a gente vai fluir aqui por muito tempo. Mas eu acho que a gente vai ter muitas outras oportunidades para trocar essa ideia. Mas antes de caminhar, assim, de encerrar, a gente tem um bloco aqui do nosso papo, né, que fala sobre a questão de motivação. E você, assim, cara, a gente se conhece aí há mais de 30 anos, né? Eu vejo a tua relevância, assim, admiro a tua jornada. Obrigada. E, é recíproco. E você continua com essa energia, né, cara? Assim, eu acho fantástico isso, né? Você continua chegando, né, cheio de vontade, indo para os congressos, né, contribuindo com a classe médica, enfim, e chamando você para qualquer missão, você está pronta para guerrear. Ou seja, de onde é que vem isso, Alice? Por que você atribui essa energia, essa vontade de continuar tocando? Bom, eu acho assim, primeiro que a admiração é recíproca, você sabe disso, e eu acho que vem aquela coisa de quando a gente faz alguma coisa que acredita, a gente faz com vontade. Eu acredito de verdade que aquilo que a gente faz quando a gente orienta um médico sobre o marketing, sobre a carreira, isso é bom para o sistema como um todo. É bom para esse médico que, como eu já falei, fica mais seguro na sua carreira, ele consegue enxergar onde ele está, aonde ele quer chegar e o que ele precisa fazer para chegar até lá. É bom para o paciente, que tem, no momento em que o paciente se sente bem atendido, ele adere melhor ao tratamento, ele fideliza com aquilo que ele precisa, com aquele médico e com os procedimentos do tratamento que ele tem que fazer. Então, eu acho que é bom para todo mundo. E segundo, assim, o que eu posso te dizer? Eu trabalho muito com sociedade, com entidade médica, você sabe. E acho que ainda muito mais, sabe, é prazeroso mesmo essa ideia de você pensar que está ajudando essa sociedade, essa entidade, a ter valor diante dos médicos. E no que a entidade tem valor diante dos médicos, esses médicos naturalmente começam a ficar mais conscientes sobre como ter valor diante do paciente. E isso reflete claramente na saúde. Então, eu de verdade acredito que a gente está fazendo alguma coisa que é muito maior e que ultrapassa qualquer fronteira de um contrato ou de uma assistência com o médico. A gente está ajudando a melhorar
as condições de saúde no país. Pô, Alice, cara, muito legal. Assim, muito honrado de ter você aqui. Assim, foi um prazer muito grande. Obrigado pela... Sei que a tua agenda é bombada, né? Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua energia e pelo teu exemplo. Assim, acho que, né, nessa área que você tem muito ruído chegando aí, né? Muita gente que não sabe o que fala, não sabe o que faz. Eu acho que a tua contribuição é muito relevante, como você colocou, para a classe médica e para a saúde como um todo, né? Muito legal. E, assim, pessoal querendo te encontrar, querendo conversar com você, saber mais do que você pensa, como é que faz? Tá. Bom, Instagram e LinkedIn, claro que a gente está lá, e aí Celes Alice no Instagram e Alice Celes no LinkedIn, e Doc, né? Eu acho que fazendo contato com a Doc, a gente se encontra aqui, porque é alguma coisa que também me honra muito, fazer parte dessa conspiração do bem que busca auxiliar médico na gestão da carreira dele. Então, chama a Doc, que me encontra. Alice, obrigado. Muito obrigado Obrigada pela sua presença. Obrigada a todos. Pessoal, olha, acho que o papo fantástico, tem muita coisa para a gente conversar sobre o assunto ainda. Acho que isso aqui foi só o início do que vem pela frente, né? E muito honrado de tê-los aqui. Mais informações, conteúdo, conhecimento sobre esse assunto, vídeos, entrevistas, matérias, a gente tem o universodoc.com.br, que é a nossa plataforma. Então, lá a gente tem um volume de conteúdo enorme, publicações semanais. A gente tem também lá no universodoc.com.br 14 anos de revista Doc, a maior publicação sobre carreira médica do Brasil, gratuitamente disponibilizado para qualquer um que entrar lá, né? E também nas nossas redes sociais, @universodoc no Instagram e @universodoc no YouTube, né? Então, foi um grande prazer, mais uma vez, compartilhar com vocês, estar aqui com vocês nesse momento, e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.